Fala galera vascaína, Nabil Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. Toda hora uma notícia a respeito do Gigante da Colina e hoje não é diferente, porque o Vasco continua se movimentando, apesar da paralisação aí da Copa do Mundo, né? Faltando apenas um dia para a gente poder começar a curtir, né, os jogos da seleção brasileira. E aí galera, vocês estão confiantes aí com essa seleção? Será que vamos conseguir papar o Hexa aí dessa vez? Parece que a galera, né, tá confiante aí, né? Com o Neymar na área. Mas vamos ver, né? Mas vamos de notícia do Vasco, porque é o que nos interessa nesse canal, galera. O Vasco faz consulta por zagueiro Arthur Chaves, que pertence ao Hoffenheim. Assiste aí para vocês entenderem a negociação. Vasco faz consulta pelo zagueiro Arthur Chaves, do Augsburg. O Vasco tem como uma das prioridades para a próxima janela a contratação de um zagueiro. A direção monitora oportunidades, principalmente no mercado estrangeiro, e realizou sondagens por Arthur Chaves, defensor de 25 anos que atua por empréstimo no Augsburg, da Alemanha. O zagueiro pertence ao Hoffenheim e está cedido ao clube alemão até o fim deste mês. O contrato é válido até o meio de 2029. Ele foi emprestado ao Augsburg no início do ano e atuou em 11 partidas, com 2 gols marcados. O diretor Admar Lamps conduz as conversas e mapeia outros nomes no mercado estrangeiro. Não há proposta na mesa neste momento. Pessoas próximas indicam que o jogador está aberto a um retorno ao futebol brasileiro na janela de transferência. Há o interesse de ao menos mais um clube brasileiro. Fonte: Globo Esporte. É isso aí, galera. Foi o que vocês viram aí, vocês escutaram, né? A respeito da situação do rapazinho aí, do zagueiro. Tem contrato até 2029. Vocês acham que vem? Será que o Admar Lopes consegue trazer esse jogador por empréstimo? A única solução seria um empréstimo, né? Fora isso, sem condições de comprar. O Vasco não está com uma estrutura financeira para poder estar comprando o jogador. Então, por empréstimo, possa ser que consiga. Caso o Hoffenheim não queira ficar com o jogador, né? Queira emprestar ele novamente, então por empréstimo ele vem. Fora isso, eu acredito que não consiga. Agora, o Deportivo Cali da Colômbia se interessou em Marino Inestrosa, galera. Houve aí também a respeito do Marino Inestrosa. O Deportivo Cali, da Colômbia, tem interesse na contratação de Marino Inestrosa. O atacante colombiano já manifestou a terceiros o desejo de voltar ao país. Há conversas em andamento. Então, a situação do Marino Inestrosa fica fácil, né? O Vasco, né, já se desinteressou pelo jogador, uma vez que ele já deixou bem claro que não quer voltar para o Vasco da Gama, né? Depois daquela situação da torcida organizada querer dar as pranchadas nele. Aí ele foi lá para a Colômbia, mandou dedinho, fez gracinha e agora, filho, tá desesperado querendo uma transferência ou para São Paulo, ou para a Colômbia, ou para qualquer lugar, menos para o Rio de Janeiro. Ele não pensa em ficar em nenhum time aqui no Rio de Janeiro, filho, por conta e com medo dessa retaliação da torcida organizada que está com sangue nos olhos querendo pegar ele aqui no Rio de Janeiro. Então, filho, realmente, né? O jogador deu mole, fez gracinha lá na Colômbia, agora tá aí, ó, doido para sair do Vasco porque não tem mais condição de permanecer no clube. Agora, vamos para outra situação que pertence também a um atleta do Vasco da Gama, né, que é o Daniel Fusato, o goleiro, o segundo goleiro do Vasco da Gama, que praticamente quase não atua. E quando atua, costuma tomar gol. E aí a galera fica pegando no pé dele, né? Daniel Fusato recebeu sondagens do futebol português. Será que vai? Lembrando que Daniel Fusato veio realmente também, se eu não me engano, de Portugal com o Admar Lopes, né? Mas será que vai? Assiste aí, galera, e me dá um retorno aí do que vocês acham. Daniel Fusato recebe sondagens do futebol português. Vasco avalia a situação. A saída iminente do jovem goleiro. O Santa Clara iniciou a busca por uma reposição e identificou em Daniel Fusato um perfil capaz de agregar experiência e competitividade ao elenco na temporada 2026 a 2027. Fonte: RT Sport. E é isso aí, como eu acabei de falar, galera, eu não sei, mas parece que o Daniel Fusato quer também voar, porque ele quer voltar a ser titular, ele quer agarrar. E com o Léo Jardim, filho, hoje no Vasco, que é o titular absoluto, fica impossível o Daniel Fusato ser titular no Vasco da Gama. Então ele vai ficar sempre na sombra do Léo Jardim, ele já
sabe disso, então ele já está também procurando aí os ares para que ele possa ser o titular de uma equipe. Então só saindo do Vasco para, né, entrando numa outra equipe para ele poder conseguir essa façanha. E aí galera, vou trazer para vocês aqui a respeito do Ryan, que está em alta na Copa do Mundo, né? Parece que a galera está na expectativa de ver o garoto jogar, de ver o cria do Vasco da Gama, né, jogar. Será que o Ryan vai entrar em campo? Será que vai ser titular na Copa do Mundo? Só assistindo para a gente ver, né? Então, vamos ver como é que vai se comportar o Ryan na Copa do Mundo. Ouve aí. Alta expectativa no cria. O jornal espanhol Marca apontou Ryan como uma das possíveis sensações da Copa de 2026. Ao traçar o perfil do jogador de 19 anos, o jornal o comparou a Adriano Imperador e destacou a rápida ascensão do ex-atacante do Vasco. A publicação ressalta que o brasileiro oferece características diferentes das encontradas nos demais atacantes convocados e que sua capacidade de se complementar aos companheiros tem chamado a atenção da comissão técnica. Fonte: mídia vascaína. E agora outra situação, né? Mais uma sondagem aí, mais uma especulação que a galera anda fazendo, que o Vasco anda de olho no Rafael Veiga, né? Que pertence ao Palmeiras, que está emprestado ao América do México. Parece que o jogador, né, não está se adaptando lá no México e pretende voltar ao Brasil. Assiste aí para vocês entenderem a situação, a real situação também. Hoje o vídeo está dinâmico, galera. Informação: Vasco acompanha a situação de Rafael Veiga, emprestado pelo Palmeiras ao América MX. Jogador não se firmou e deseja voltar ao Brasil. Vínculo no México vai até o fim do ano. Um retorno antecipado pode acontecer. Fonte: Corujão Vascaíno. E com tudo isso que está acontecendo, né, com essas especulações, com essa sondagem, vamos falar a respeito de Renato Gaúcho, cara, que está numa indecisão, é uma incerteza se o Renato Gaúcho vai ficar ou se vai ir embora. Parece que o Grêmio está de olho, está sondando aí a situação do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não tem contrato com o Vasco da Gama, né, de cláusula de multa, essas coisas todas, né. O que ele tem é simplesmente uma vontade de ficar, uma vontade de sair. Então, se der vontade de sair, ele pega e sai. E se der vontade de ficar, ele fica. Não tem multa, não tem rescisão, não tem nada que impeça o Renato Gaúcho de tomar as suas próprias decisões. Então, não tem obrigatoriedade nenhuma com o Vasco da Gama, assim como o Vasco também não tem obrigatoriedade nenhuma com ele. Se o Vasco achar que tem que demiti-lo, o Vasco também pode fazer à vontade, que não tem multa rescisória para pagar ao Renato Gaúcho. Futuro de Renato no Vasco. Os dias de Renato Gaúcho no Vasco podem estar contados. O treinador acompanha de perto toda a turbulência nos bastidores do clube e aguarda a chegada dos reforços que teriam sido prometidos no momento de sua contratação. Nos bastidores, a informação é de que Renato recebeu a garantia de que o elenco seria reforçado com pelo menos 4 contratações. Porém, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Vasco e de todo o impasse envolvendo a entrada de um novo investidor, a diretoria dificilmente conseguirá cumprir o planejamento apresentado ao treinador. Os reforços pedidos pelo treinador devem ser atletas que venham para resolver os problemas do time, e não apenas para compor o elenco. Caso as promessas não sejam atendidas, cresce a possibilidade de Renato Gaúcho optar por deixar o comando da equipe antes mesmo do retorno do Vasco aos gramados, após a Copa do Mundo. Fonte: na torcida vascaínos. Agora vamos falar a respeito da Globo Lixo, galera. A Globo Lixo está travando uma batalha com a Cazé TV para a Copa do Mundo de 2030. Parece que a situação tá um pouco estreita aí para a Globo aí, porque quer pegar tudo, ela quer pegar o pacote completo, mas a Cazé TV não está facilitando. Vou deixar para vocês ouvirem aí também, né? E se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Tamo junto, saudações vascaína, e se inscreve aí no grupo do WhatsApp, que eu vou estar deixando o link para a galera poder estar trocando uma ideia também lá no WhatsApp. Valeu? Globo e Cazé TV já travam disputa pela Copa de 2030. A FIFA informou às emissoras que o desempenho na cobertura da Copa de 2026 será decisivo para a negociação dos direitos de transmissão do Mundial de 2030.
A Globo enviou 130 profissionais para a Copa, a maior delegação entre as TVs, incluindo nomes como Renata Vasconcelos e Ana Maria Braga. Já a Cazé TV, atual detentora dos direitos de todos os jogos, trabalha com uma equipe menor, mas segue como forte concorrente. O objetivo da Globo é recuperar o pacote completo de partidas para a Copa de 2030. Fonte: @Folha, @Citef5, @Bielvaquer, Arena Sports Gols e Notícias.